Olá, galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal, o canal de aulas de matemática com a professora Nivânia. Então, vamos começar os nossos estudos da semana, né, galerinha? E o conteúdo que vamos abordar hoje é o estudo dos triângulos. Então, vamos começar? Começando aí com o triângulo e seus elementos. Primeiro, nós vamos fazer uma breve abordagem de algo que nós já estudamos anteriormente. Então, vamos dar uma recapitulada junto comigo? Então, me acompanhem, tá? E vamos embarcar nessa, galerinha, até porque o nosso objetivo aqui sempre é desbugar a matemática, é isso mesmo. Então, começando, observem o triângulo ABC abaixo. Então, nós podemos destacar os seguintes elementos. Em primeiro lugar, nós temos os vértices ABC, né? São os pontos ABC, são os pontos de encontro entre os lados do polígono. Em segundo lugar, nós temos os lados de todo e qualquer polígono aqui em destaque, claro, e os triângulos, né? Eles são formados por segmentos de reta. Segmentos de reta que ligam dois vértices, né? Então, aqui nós temos esse lado. Como é que nós fazemos para representar um lado? Sempre um tracinho em cima, que indica segmento de reta. Segmento de reta que liga o vértice AB, tá aqui, ó, segmento de reta AB. Segmento de reta que liga o vértice BC, aqui está ele. E o segmento de reta que liga o vértice AC. Pronto, então, no entanto, nós temos três lados. Próximo elemento são os ângulos internos. A maioria dos autores, eles representam os ângulos internos por letras minúsculas no nosso alfabeto. E para diferenciar que se trata de ângulo, sempre vem acompanhado desse acento circunflexo sobre as letras, tá? Então, o ângulo B, ângulo C, ângulo A, destacados aí na figura. E nós temos também os ângulos externos. Os ângulos externos, eles são suplementares dos ângulos internos, ou seja, se eu somar o ângulo externo com o ângulo interno, a soma deles dois vão resultar um ângulo de 180 graus. E eles são um complemento da figura, né? São formados pelo complemento do lado. E aqui nós temos o ângulo Y, nós temos aqui o ângulo X e aqui o ângulo Z. Então, os ângulos externos, porque eles não estão dentro da figura, representados pelas letras X, Y e Z, e não muito diferente dos ângulos internos, também acompanhados de seus acentos circunflexos. Aí nós temos uma breve revisão, né, dos elementos de um triângulo. E então, nós utilizamos o símbolo do triângulozinho pequeno para representar a figura que estamos tratando. Então, se nós quisermos, né, destacar a figura acima, indicar a figura acima, basta que a gente represente, o símbolozinho de um triângulo e as letras que estão representadas no seu vértice. No caso da nossa imagem acima, nós temos o triângulo ABC. Bem simples, não é verdade? E continuando aí a nossa revisão, agora nós vamos rever como que os triângulos eles se classificam quanto às medidas dos lados. Considerando as medidas dos lados de um triângulo, as classificações ficam da seguinte forma, onde eles podem ser classificados, primeiro, triângulo equilátero, conforme vocês podem observar aí na figura, nós temos o triângulo ABC, esse triângulo estão destacados, ó, o lado AB tem 2 medidas, o lado AC 2 medidas e o lado BC 2 medidas, então todos os três lados têm as medidas iguais. Isso acontece apenas quando se trata do triângulo equilátero. O segundo que nós temos aí é o triângulo isósceles. O triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Então, nós podemos observar que o lado DE tem 2 medidas, o lado DF tem 2 medidas e o lado EF só tem uma medida. Então, ele tem dois lados com medidas iguais. Então, isso só acontece no caso do triângulo isósceles. E o triângulo escaleno é aquele triângulo que tem todos os lados com medidas diferentes. E isso só acontece, quando o lado GH, a medida dele é diferente do lado GI, assim como é diferente da medida do lado HI. Todas as três medidas são diferentes. E aí, nós temos o triângulo escaleno. Então, galera, essa é a classificação dos triângulos quanto aos lados. Mas nós sabemos que os triângulos também eles podem se classificar quanto aos ângulos. Então, nós podemos ver que
Quando consideramos as medidas dos ângulos internos de um triângulo, nós temos as seguintes classificações. Então, aqui nós temos o triângulo com os 3 ângulos internos agudos, ou seja, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, ambos são agudos. O que é um ângulo agudo? São aqueles ângulos que medem maior que 0 graus e menor do que 90 graus. Se isso acontece, essa é uma característica específica do triângulo acutângulo. Coloquei aqui especificamente, ó, medida do ângulo A é menor que 90 graus, medida do ângulo B menor que 90 graus, medida do ângulo C menor que 90 graus. Todos os 3 ângulos internos são menores do que 90. Então, esse caso acontece apenas se o triângulo for acutângulo. Já se nós tivermos o triângulo com um ângulo interno reto, que é um ângulo reto, que é o caso do ângulo A, que é um ângulo que tem sua medida igual a 90 graus, então nós já podemos dizer que esse triângulo é chamado de triângulo retângulo, tá? Então, um ângulo é reto e os outros 2 ângulos são agudos, ângulos agudos. Ó, medida de A igual a 90, medida de B e medida de C, ambos são menores do que 90 graus. Então, esse é um caso específico do triângulo retângulo. Já o triângulo com um ângulo obtuso, que é um ângulo obtuso, galera? Quem lembra? É isso mesmo, é aquele triângulo que tem uma medida maior que 90 graus e menor do que 180 graus. Então, se um dos seus ângulos ele for obtuso, então nós já podemos dizer que esse triângulo é chamado de obtusângulo. E os outros 2 ângulos internos, no caso de B e C, eles são agudos, ou seja, menores do que 90 graus. Então, especificando aqui, nós temos, ó, a medida do ângulo A, ele é maior que 90 graus e menor do que 180 graus. Isso caracteriza um ângulo obtuso. E os ângulos B e C, ambos são menores do que 90, tá? Então, essas foram as classificações dos triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Apenas revisando, né, galera? Agora nós vamos ver a condição de existência de um triângulo. Mas para isso, galera, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho. Eu vou lançar agora um desafio para vocês. E eu gostaria que vocês fossem ouvindo e assistindo aí o nosso vídeo e já imaginando essa situação. Então, dadas as medidas de 3 segmentos, conforme foi especificado aí abaixo, será que sempre vai ser possível nós construirmos um triângulo? Será? Então, vejam aí essas 3 medidas. Façam um experimento vocês. Peguem 3 canudos e utilizem essas medidas para poder fazer esse experimento, tá? Você só vai precisar de quê? 3 canudos, de preferência com cores diferentes, tá? E tesoura. E eu quero que vocês me apresentem esse experimento. Com essas medidas, será que nós vamos poder construir realmente um triângulo? Quem poderia me responder a esse questionamento? Será que a situação que você vai encontrar vai ser assim? Ou seja, os seus canudos não vão se encontrar? Ou será que vai ser assim? Você vai conseguir encaixar os seus 3 canudos? Então, eu gostaria de saber a sua resposta. Vamos lá? Então, acredito que tenham feito o experimento proposto, né? E eu acredito que a resposta que vocês encontraram foi sim possível formar o triângulo. Mas aí, sempre vai ser possível formar um triângulo com qualquer medida de segmento? A resposta é não. Temos uma condição de existência de triângulo e a condição é essa, que eu destaquei aí em laranja para vocês. Em qualquer triângulo, a medida do lado maior deve ser sempre menor que a soma dos outros 2 lados, que foi o que aconteceu na nossa situação anterior. O lado maior media 12. Ele tem que ser menor do que a soma desses 2. 9 mais 5, 14. Então, 12 não é menor que 14? É sim. Então, por isso que foi possível nós formarmos o triângulo. Vejam os exemplos a seguir. Então, quero que vocês vejam essa seguinte situação, problema, e tentem responder, tá? Anotem aí no caderno de vocês e verifiquem. Verifique nos casos a seguir se é possível ou não construir um triângulo com as medidas dadas.
tendo em vista a condição que nós citamos anteriormente. Qual foi a condição? Só é possível construirmos um triângulo se a medida do lado maior for menor do que a soma dos outros dois lados. Pausem o vídeo e verifiquem se vocês conseguem resolver. Acredito que tenham resolvido, né? Então, vemos aí na letra A. A medida do lado maior, que é 130 centímetros, tem que ser menor do que a soma de 92 mais 51. Quando nós somamos 92 com 51, dá 143. Nós vimos que 130 realmente é menor que 143. Então, é possível, sim, construirmos um triângulo com essas medidas. Já na letra B, nós estamos vendo, ó, o lado maior, 35 centímetros, tem que ser menor do que 21 mais 15. Então, 21 mais 15 dá 36. 35 não é menor que 36? Então, também estamos observando que é possível, sim, construirmos esse triângulo com essas medidas. Já na letra C, olha aí, o lado maior mede 36 centímetros. Tem que ser menor do que 18 mais 18. Então, 18 mais 18 é 36. Galera, 36 é menor que 36? Nós estamos vendo que é falso, né? Então, não podemos construir um triângulo com essas medidas. E na letra D, estamos vendo aí, ó, o lado maior mede 10 centímetros, tem que ser menor do que a soma de 6 mais 7. 6 mais 7, estamos vendo que é 13. E 10 é menor que 13? É sim. Então, podemos sim construir um triângulo com essas medidas. Então, dos 4 exemplos, temos apenas um que não é possível construir o triângulo. Por quê? Porque não foi obedecida a condição de existência desse triângulo. É bem simples, não é, galera? Não tem nada complexo. Até porque aqui a gente sempre faz o quê? Aqui a gente sempre desbuga a matemática. E agora nós vamos para mais um tópico, também falando a respeito de triângulos, claro, que é o nosso objeto de estudo nessa aula. Nós vamos falar da soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Mas aqui nós vamos construir esse conceito juntos. Para isso, nós vamos fazer uma pequena experiência, tá? Assim como eu. Eu gostaria que vocês inicialmente pegassem um pedaço de papel, cortassem, tá? No formato de um triângulo, conforme o que eu tenho aqui, ó. Cortei no formato de um triângulo. Destaque os teus 3 ângulos internos. Temos aqui, ó, ângulo A, ângulo B e ângulo C. Gostaria que vocês fizessem da mesma forma que eu fiz. Desenhe aí um triângulo qualquer em um pedacinho de papel. Cortei, está aqui ele. Tá? Pausem o vídeo para que vocês possam construir esse conceito junto comigo, galera. Fizeram? Pronto, agora vamos para o segundo passo. Feito o triângulozinho, um pedacinho de cartolina, um pedacinho de papel, enfim. Destacou os 3 ângulos internos. Agora, o que eu quero que vocês façam? Separe o triângulo em 3 partes. Cada uma contendo um dos ângulos do triângulo. Nós vamos rasgar isso aqui. Observe como é que eu vou fazer. Observaram aí, ó? Cortei o meu papel, minha cartolina. Separei em 3 pedaços, onde cada pedaço ficou um ângulo do triângulo. Depois disso, fizeram isso? Pausem o vídeo, tá? Caso não estejam feito, e façam. Depois disso, o que a gente vai fazer? Nós vamos juntar os 3 ângulos do triângulo, fazendo com que os seus vértices coincidam. Verifique como é que vai ficar. Tcharam! Olha aí como é que ficou. Juntei os 3 ângulos do triângulo e fiz com que coincidissem os seus vértices. Tá vendo aí, ó? Aqui nós temos o A, né, ó, o B e o C. E eu coloquei bem igualzinho em cima da linha do caderno para que vocês observassem o seguinte, tá, ó. Partindo de uma pontinha, deixa eu ver aqui, vou pegar com a caneta. De um vértice até o outro, nós observamos que aqui nós temos um ângulo de meia volta, não é verdade? O que a gente pode concluir? Nós construímos um conceito, galera. Agora vamos escrever esse conceito que nós construímos. Então, olha aí. Vocês podem notar que como formamos um ângulo de meia volta, e o ângulo de meia volta, ele mede exatamente 180 graus. Então, vejam aqui o nosso conceito. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Então, aqui eu peguei a medida do ângulo A, mais a medida do ângulo B,
mas a medida do ângulo C sempre vai ser igual a 180 graus. Então, construído o nosso conceito, repetindo, ó, em todo e qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos sempre vai ser igual a 180 graus. Não é isso? Veja como é legal a gente construir o conceito juntos. Agora vamos aplicar isso em situações e problemas. Vamos para o nosso primeiro exemplo? Vejam aí o nosso primeiro exemplo. Nós temos: determine a medida x indicada na figura. Então, qual é a figura que nós temos aí, galera? Nós temos um triângulo e o ângulo A mede 75 graus, o ângulo B mede 2x e o ângulo C mede x. Ele quer que eu calcule o valor de x. Como é que a gente vai fazer? Vamos organizar o nosso raciocínio. O que a gente tem? Nós temos aqui, ó, essa importantíssima relação que a gente construiu juntos, né? Que a soma das medidas dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então, nós vamos pegar e somar esses três ângulos internos e igualar a 180, da seguinte forma: obtendo, então, uma equação. Como já sabemos resolver a equação, o que a gente faz? As incógnitas nós isolamos no primeiro membro e os termos independentes vão para o segundo membro. Lembrando que muda de lado, muda de sinal. Não é isso? Confere aí comigo. Continuando. 2x mais 1x é 3x. 180 menos 75 dá 105 graus. Então, x vai ser igual a 105 dividido por 3, então temos o valor de x, 35 graus. Facinho, né? Vamos para um exemplo 2. Vejam só aí o nosso exemplo 2. Nosso exemplo 2 aí, ó, top de linha, galera. Sei que vocês estão no ensino fundamental, né? Mas nada impede que a gente consiga associar questões também de nível superior com o conteúdo que a gente está estudando. Até porque vocês vão chegar lá assim. Vejam, peguei essa questãozinha do vestibular da UES, Universidade Estadual do Ceará. E diz assim: se as medidas em graus dos ângulos internos de um triângulo são, respectivamente, 3x, x mais 15 graus e 75 graus menos x. Então, a gente pode afirmar que esse triângulo é. Você vai responder e marcar qual é a alternativa correta. Esse triângulo é escaleno? Ele é retângulo e não isósceles? Ou ele é retângulo e isósceles? Ou ele é isósceles e não retângulo? E aí? Pausa o vídeo e tenta responder. Mas antes disso, a tia vai passar aqui uma dica para vocês, até porque aqui nós sempre desbugamos essa danadinha dessa matemática, né? Vou fazer uma dica, ó. Desenha o triângulo. Coloca esses ângulos internos dentro dele, faz a simulação e aplica aquele conceito que nós construímos juntos. Prometo que vocês vão conseguir resolver. Vamos lá, pausem o vídeo e resolvam. E então, pausaram e resolveram? Aqui, ó, fiz o desenho do triângulo, apliquei aquele conceito que nós construímos juntos, que é a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. Então, nós temos que 3x mais x mais 15 mais 75 menos x vai ser igual a 180 graus. Resolvi a equação, isolei quem tinha incógnita no primeiro membro, 3x mais x menos x é igual a 180 menos 75 menos 15. Se nós temos mais x menos x, pegou o beco, né, galera? Ficamos apenas com 3x, é igual a 180, menos 75 menos 15, sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal, então dá menos 90. 3x é igual a 180 menos 90, dá 90 graus. X é igual a 90 graus dividido por 3, x é igual a 30 graus. Mas eu preciso classificar esses triângulos, olha, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, eu preciso saber esses ângulos internos aqui, quanto é que mede cada um. Então, nós vamos substituir onde tiver x pelo valor de x que nós encontramos, que foi 30 graus. Substituindo, o primeiro ângulo que nós tínhamos era 3x. 3 vezes o valor de x que nós encontramos, que foi 30. 3 vezes 30, 90. Um ângulo que mede 90 graus. Como é que a gente chama? Ângulo reto. Olha só. Agora, o outro ângulo, x mais 15. Então, o valor de x não é 30? 30 graus mais 15 graus, 45 graus. 45 graus é menor que 90, então é um ângulo agudo. Aqui, o outro é 75 menos x. 75 menos 30, que era o valor de x,
que também deu 45 graus. 45 graus é menor que 90, também é um ângulo agudo. Então, nós temos que um ângulo mede 90 e os outros dois ângulos têm medidas iguais. Como é que chama o triângulo, lá na classificação quanto aos ângulos? O triângulo que tem um ângulo que mede 90 graus. Retângulo. Então, a gente já vai para as letras B e C, ó. Retângulo. Agora, ele é isósceles ou ele não é isósceles? O que é um triângulo isósceles? É o triângulo que tem dois lados e dois ângulos internos com medidas iguais. Então, ó, ele tem dois ângulos internos com medidas iguais. Então, um ângulo é 90, então ele é retângulo. E os outros dois ângulos têm medidas iguais, isósceles. Então, ele é retângulo e também é isósceles. Então, a alternativa correta, letra C. Muito bem. Viu aí o desafiozinho? Massa, né, galera? Tenho certeza que vocês conseguiram resolver. E eu vou deixar aqui também um desafiozinho para vocês, tá? Também é uma questãozinha aí bem massa, bem legal aí, tá? Para vocês desbugarem, para vocês praticarem. Vejam só. Vejam só. Essa questãozinha aí vai ficar de brinde para vocês, tá? Também é uma questãozinha de vestibular, mas está abordando apenas o conteúdo que nós estamos estudando agora. Então, dá de boa para vocês responderem, tá? Então, quero que vocês respondam, tá? E nos apresentem na próxima aula, ok? Então, galerinha, fica aí a dica para vocês. Estudem, resolvam os exemplos, pratiquem, tá? Até porque matemática a gente só aprende fazendo. Matemática a gente só aprende exercitando. Até a nossa próxima aula, galerinha. Tchau, tchau.